Boa noite, amados. Paz e graça a todos vocês. Que a presença de Deus esteja aí com todos nós. Mais um tempo de buscarmos a Deus, de estarmos adorando, engrandecendo aquele que merece, aquele que fez tudo por nós. A Bíblia diz que nós somos chamados para sermos adoradores. Essa é a vontade de Deus, que a nossa vida, nossas palavras sejam de adoração. Mas é óbvio que ser adorador não é que nem pular de paraquedas. A gente precisa sintonizar nosso coração com Deus. E também há tantos motivos para a gente orar, para a gente buscar a Deus. Aqui tem alguns motivos. Queria convidar você a gente orar por um tempo agora, clamar ao Senhor mesmo, buscar um tempo de aprofundamento na presença de Deus e orar por você mesmo, por esse culto, orar pelas nossas famílias, pelo nosso país. E tem um pedido bem especial que é da nossa irmã, Dona Ângela. Ela está com uns problemas de saúde, que ela está fazendo tratamento e ultimamente ela não está bem, o médico está tratando, obviamente, mas ela precisa da nossa oração. Então ore pela Dona Ângela, para que Deus toque no corpo dela e ela seja curada. Ela deu um testemunho esses dias aqui, foi lindo, foi maravilhoso ver que ela tem vencido etapas, tem vencido em oração, em jejum, em busca a Deus, e ela está continuando essa luta, então vamos lutar com ela, amém? Vamos orar, clame a Deus aí onde você está, busque ao Senhor, vamos tirar um tempo para entrar na presença de Deus.
Um dos piores sentimentos que se pode imaginar é o sentimento de solidão. Por isso que ficar preso na solitária é uma das punições mais cruéis que já existiram na história humana. Sim, fomos criados para ter relacionamentos. A coisa mais significativa que existe na vida é ser reconhecido de verdade por outra pessoa. Mas isso também pode ser bem assustador. Afinal, e se eu desapontar as pessoas? E se alguém descobrir quem eu realmente sou? Eles vão perceber que não são realmente capazes de me amar? Como encontrar relacionamentos verdadeiros? A Bíblia fala sobre tudo isso. Ela diz que Deus criou o mundo para compartilhar com a gente a beleza de existir. O desejo de Deus para nós é que tenhamos amizades verdadeiras, que sejamos parte de uma família, que possamos criar coisas e compartilhar nosso trabalho com outros. E enquanto isso, a gente depende de Deus como nossa fonte de amor. Existem tantas barreiras para alcançar isso. Existe a solidão, o medo, o ódio. A Bíblia afirma que essas coisas são o resultado de estarmos desconectados de Deus. Sem Deus, não sabemos de verdade quem somos. Mas no centro da história da Bíblia está Jesus, que quer nos trazer de volta a um relacionamento com Deus. Jesus afirmou que Deus nos ama por quem somos e que Ele quer se relacionar conosco, mesmo com todas as nossas falhas. E quando você se dá conta do quanto é amado por Deus, que Ele não tem vergonha, isso muda tudo. Isso te dá uma fonte de amor que não é sua. Então a história da Bíblia nos chama para o relacionamento mais importante que existe. Te amando para conhecer e ser conhecido por Deus Criador. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês, podendo louvar e adorar esse Deus maravilhoso que tanto olha por nós, que tanto faz por nós. É um prazer imenso poder hoje cantar em nome do Senhor. Eu espero que cada um aqui hoje que esteja presente, e também o pessoal aí da internet, que coloque seu coração para Jesus Cristo. Coloque seu coração hoje para cantar e louvar e engrandecer esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão grande, esse Deus que olha para cada um de nós 24 horas por dia. Vamos ficar de pé então. Vamos lá. Tirou do jardim.
recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Pai querido, eu quero te louvar hoje, meu Pai. Quero te louvar e agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor fez por cada um de nós aqui, meu Pai, hoje. Pai, derrame o seu poder sobre essa igreja, meu Pai. Derrame sua glória, todas as suas bênçãos, meu Pai, para que nós possamos cantar hoje com o nosso coração e alcançar o mais alto dos céus, meu Pai. Eu te honro, te glorifico e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor
meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Jamais serei o mesmo, e eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. E eu jamais serei o mesmo, e eu jamais serei o mesmo, e eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Sim, Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me por teus caminhos, tua palavra é lâmpada para os meus pés, para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. E eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, e eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim, quando teu amor tocar em mim. Meu Pai, este é o meu clamor. Meu Pai, este é o meu desejo. Amém. A voz de Deus fala com a gente a todo momento. Em cada ato, em cada pensamento, Deus está presente, Deus está tocando o nosso coração e transformando a nossa vida. Entregar a nossa vida a Deus é
é a melhor escolha que a gente pode fazer, porém talvez não seja mais fácil, porque essa ligação com Deus, esse contato, exige relacionamento. Relacionamento exige oração e confiança. Precisamos confiar que Ele é nosso Pai e acreditar que Ele é maior do que tudo, maior do que qualquer problema ou situação. Porque tudo tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com Ele. Deus é grande e maravilhoso em tudo que faz, mesmo não sendo da forma como a gente planeja, da forma como a gente espera. Deus continua sendo maravilhoso, porque por mais que as coisas pareçam estarem aleatórias ou fora do controle, tudo tem a ver com Ele. Vamos louvar e agradecer por esse Deus que tanto intercede e tanto faz por nós, e que hoje está aqui disposto a escutar essa igreja, disposto a escutar cada coração aqui, que pode ter entrado o mais quebrantado possível, mas que vai sair maior do que tudo nesse mundo. Hoje eu estava meditando na palavra e eu encontrei em Mateus 14, 25 ao 31, se vocês quiserem acompanhar, mas eu vou acabar falando aqui, então, onde diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Isso me fez refletir muito, porque em vários momentos da nossa vida a gente clama tanto pelo Senhor e pede para Ele provar que Ele está com a gente, e Ele prova que está com a gente, e mesmo assim a gente não confia, mesmo assim a gente não entrega. Então, essa passagem hoje me fez refletir sobre isso, que a gente precisa entregar. Jesus está o tempo todo com a gente não precisa pedir para Ele: Senhor, se é você, me dá uma luz, Ele vai dar. Se é de Jesus, a gente não vai ter dúvida. Se é de Jesus, a gente não vai ter dúvida nenhuma. Se é de Jesus, vai ser 100% claro. Então, essa palavra ela tem a ver com o louvor que a gente vai cantar agora, que é Oceanos, que a gente precisa confiar mais no Senhor, entregar a nossa vida para Ele, sem dúvidas. E quando Ele chamar, ainda assim, não tenhamos dúvidas de que é Ele que está nos chamando. Amém? Amém. Os meus temores
Obrigada, Pai. Obrigada por esse momento de louvor. Obrigada por esse momento de adoração, onde todos aqui vieram ao Teu encontro, Pai. Porque sentiram a necessidade de Te conhecer. E sentiram a necessidade de sentir a Tua presença, Pai. Que cada um hoje aqui, que entre de uma maneira e que saia de outra muito mais completa, Pai. Entre aqui de uma maneira incompleta e saia contigo, Jesus. Saia contigo nesse mundo afora. Coloque as mãos nas tuas mãos. Pai, que todos aqueles que vieram aqui te procurar te encontrem, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, apenas lembrando que a caixinha da oferta fica aqui na frente. Como a gente ainda está nessa situação, vamos todos vir com certa atenção, sem muito aglomero. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá
montes se movam e ainda que as flores sumam, o teu amor por mim, ele permanecerá. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Amém. Glória a Deus. Como é bom louvar o Senhor, especialmente com tantos instrumentos, tanta música boa, tantas letras inspiradas. Como é bom louvar a Deus assim. Eu fiquei imaginando se nós estivéssemos aqui por meia hora, 40 minutos, Tiago, louvando o Senhor sem um instrumento, sem um som, como lá na igreja perseguida na China, ou na época da cortina de ferro na Rússia, onde a igreja podia se reunir secretamente, só sem fazer nenhum barulho, né? E louvando a Deus. Bem diferente, nós podemos cantar, extravasar, proclamar salmos, hinos, cânticos espirituais, é maravilhoso isso. E eu quero encorajar você a levar esses louvores no seu coração para casa, e que essa letra seja só um aquecimento para a semana inteira de louvor ao Senhor, amém? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração já há alguns dias. Foram pedaços de inspiração que a gente acaba colocando em conjunto, coisas que Deus vem falando há vários dias, e algumas que Deus vem falando ultimamente também. E Deus me levou lá para a história do Velho Testamento, no livro de Juízes. E se você quiser abrir aí no seu celular, na Bíblia YouVersion, você tem aí, nessa versão da Bíblia para celular, a gente consegue colocar, e nós temos aí um evento, que o culto, né, um evento, e aonde você pode encontrar essa mensagem descrita. Então você pode entrar ali em eventos, já vai encontrar, o mapa já vai mostrar aonde você está, né, aqui na igreja, e pode abrir essa mensagem, tem os versículos bíblicos ali, e também você pode fazer anotações, e no final, se apertar ali salvar essa mensagem, você pode salvar essa mensagem, guardar ela aí como texto também. E além disso, que bom que temos aí vídeo. Nos dias de hoje a gente não consegue reunir todo mundo, né? Então essas cadeiras que estão aqui é o nosso limite. Nosso pessoal ali está trabalhando muito para melhorar, para inovar. Hoje colocaram um monitor lá fora, para quem está ali fora, né, que não caiba talvez mais aqui dentro, pode assistir também. Tudo isso para a gente caminhar de acordo com as regras, para cuidar uns dos outros. E a gente tem que tomar esse cuidado mesmo. Então, meus irmãos, que bênção, Deus abençoe a vida de vocês com essa palavra, esse é meu desejo. Eu sei que quando Deus manda uma palavra para a igreja, é porque Ele tem os seus propósitos
Aliás, tem uma promessa que diz que a palavra não volta vazia. Deus sempre tem algo para fazer. E a revelação de Deus é algo maravilhoso. Para uma pessoa pode ter sido uma palavra comum e simples, mas para outra pessoa essa palavra foi exatamente o que precisava. Quantas vezes a gente recebe um agradecimento e alguém diz assim: o culto hoje foi para mim, desde as músicas do louvor e a palavra, e eu digo, amém, irmão, realmente, né, o culto é para Deus, mas no culto Deus fala conosco, né? E aí Deus toca o nosso coração. E eu fiquei orando, depois de ter vários pensamentos que eu recebi de Deus e coloquei junto, pensei, como vou dar o título para essa mensagem? Eu gosto de ter um título. O título me ajuda a entender o que eu quero fazer, o que eu quero transmitir, aonde eu quero chegar. E eu cheguei no título, Como Desperdiçar a Sua Vida. Como desperdiçar a sua vida. E eu olhei esse título e disse assim, não, é muito negativo esse título. Eu não preciso ensinar as pessoas a desperdiçar a sua vida. Isso é natural. Simplesmente viva para você mesmo do jeito que você quiser. E provavelmente estará desperdiçando a sua vida. Mas então eu preferi colocar o título Potencial Útil nas mãos de Deus. Você e eu somos potencial útil nas mãos de Deus. E por vezes a gente perde isso. A gente perde essa noção. A gente perde esse conteúdo do que Deus planejou para nós. Queria iniciar a leitura de um texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 15. O apóstolo Paulo escreveu para aqueles irmãos lá da cidade de Corinto, dizendo assim, ele, falando sobre Jesus, né? E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Ele morreu por todos, ele morreu por nós. Para quê? Para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para ele, que por nós morreu e ressuscitou. Então, meus queridos, se você acha que Jesus morreu só para nos salvar, só para a gente ir para o céu, só para escapar do juízo final, só para viver a eternidade com Deus. Aliás, é engraçado dizer só, né? Mas é força de expressão, claro que essa é a maior parte. Mas se você acha que o sacrifício de Jesus está limitado à eternidade, à vida após essa, nós estamos muito enganados, não entendemos nada ainda. Jesus morreu para que nós vivamos para Ele. E não só para que nós sejamos dele quando Ele nos chamar, ou quando nós morrermos. Jesus morreu porque Ele tem um plano para nós, aqui, agora, nesse momento, nessa situação, nessa crise, nesse caos que cantamos. Deus tem um plano para nós. No momento difícil, nas famílias conturbadas, num ambiente de trabalho terrível, numa situação financeira caótica, Deus tem um plano, Deus quer que nós vivamos para Ele, nesse tempo que nós estamos aqui. Ser batizado, ser um discípulo de Jesus, ser um seguidor do Senhor Jesus, significa viver para Ele, não só depois dessa vida, mas já nessa vida. E eu temo que muitos de nós possam estar perdendo essa bênção que é viver para Ele. Eu temo que muitos de nós, tão ocupados, tão atarefados, tão confusos, tão cheios de coisa, tão oprimidos, tão cercados de confusão, de caos, estejamos perdendo a grande bênção de entender que Deus tem um propósito sublime, maravilhoso, tremendo para cada um de nós. E eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre a história de um homem que se chama Sansão. Lá do tempo dos juízes,
Abra sua Bíblia lá no Velho Testamento. Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Está lá bem no início do Velho Testamento. E esse foi um tempo, eu vou explicar rapidinho para vocês, foi um tempo onde o povo de Israel não teve uma liderança definida. Veja que naquela época, meus amados, não havia democracia como nós temos hoje no Brasil. A democracia reparte responsabilidades, direitos e deveres, né? É assim. Nós temos direitos e temos deveres diante da sociedade que vivemos. Naquela época não era assim. Também havia direitos e deveres, mais deveres do que direitos, eu imagino. Mas qual era o sistema de governo mais comum? As monarquias, os impérios. E o povo de Israel era diferente dos outros, porque não havia um imperador, não havia um rei. O povo de Israel era dirigido por um profeta, na verdade inspirado por Deus. E começou então com Moisés, tirando o povo do Egito. Depois sucedeu Josué. E quando Josué morreu, o povo de Israel ficou sem líder para conduzir, para coordenar, para mostrar o caminho. E o povo ficou meio desorientado. E então Deus levantou líderes, e esses líderes foram chamados de juízes. Foram pessoas que Deus usou por um tempo para dirigir as coisas, para ajudar o povo a tomar uma direção. Contudo, meus amados, não foi um período fácil, porque o povo estava muito desorientado, descabeçado, incrédulo, estava muito desnorteado, distante das coisas de Deus. Com a falta dos profetas, a palavra de Deus não estava mais presente nas famílias. E aí diz aí no livro de Juízes que cada um fazia o que parecia melhor. E você sabe que isso parece bonito. Faça o seu melhor. Mas o seu melhor, às vezes, não é o que precisa. Às vezes a gente precisa deixar o nosso melhor e fazer o que tem que ser feito. Não aquilo que a gente acha melhor, mas o que a palavra de Deus nos ensina. E depois de alguns líderes de altos e baixos, o que acontece? O povo de Israel estava sempre nesse período debaixo da opressão de inimigos, povos ao redor que vinham e invadiam. Não havia organizações unidas, não havia esse sistema de limites políticos, mais ou menos, né? Então os povos se invadiam, roubavam, saqueavam. É uma coisa bárbara, bem inexplicável mesmo, que o ser humano já viveu assim. Mas é assim que acontecia. E cada vez que o povo de Israel se afastava de Deus, a Bíblia diz que Deus dizia: olha, você quer ir por esse caminho? É contigo. Deus entregava eles, Deus não forçava, Deus não segurava o povo, Deus não impedia o povo de tomar suas decisões. E aí o povo entrava em caminhos ruins. Aí começava a praticar coisas ruins. E aí começava a semear coisas ruins. E você sabe esse princípio, né? Você pode escolher o que você semeia, você não pode escolher o que você colhe. Então a semeadura errada do povo de Israel sempre trazia inimigos de volta nos seus ombros. E saques, e invasões, e extorsões, e estupros, e mortes, e tanta outra coisa assim. É o que acontecia. E quando o povo começava a sentir o peso dessa opressão, então eles buscavam a Deus, chamaram a Deus e clamavam a Deus e choravam diante de Senhor, nos ajuda e nos ajuda. E qual é o pai que quando o filho pede por socorro não vai ajudar? Então ele diz assim: agora vocês lembraram de mim? Pô, eu sempre quis ajudar vocês. Venham para cá, sai dali do perigo, sai desse caminho errado. E ali o povo estava quebrantado, então eles vinham. Mas logo que aquele juiz morria, paravam de clamar, se afastavam de Deus de novo. E foi assim por um longo período. Período dos juízes, altos e baixos o tempo inteiro. Um desses juízes se chamou Sansão. Leia comigo rapidinho aqui no capítulo 13, o que aconteceu aqui. Diz assim, capítulo 13, versículo 1.
Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. 40 anos nas mãos de um povo inimigo. Versículo 2. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. E quando você lê isso na Bíblia, mulher estéril, as antenas já têm que se levantar, porque parece que Deus sempre faz preferência de trabalhar no campo do impossível. Porque o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele é o Deus do impossível. Não há impossíveis para Deus. E quando Deus age, Ele quer ter certeza de que Ele está agindo. Ele não precisa da nossa forcinha. Ele quer que nós obedeçamos, sigamos, andemos dentro do que Ele pediu. E Ele fará a obra por nós. Então, havia uma mulher estéril. E certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela. Ele disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Todavia tenha cuidado. Não beba vinho nem outra bebida fermentada. Não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu. Essa palavra é difícil de falar, eu sempre dizia narizeu. Narizeu é outra coisa, nazireu, o que quer dizer consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Olha só que maravilhoso. O povo começou a clamar e Deus visitou a casa do Manoá. A esposa do Manoá não podia ter filhos, mas apareceu o anjo e disse: você vai ter filho. E depois aqui na continuação, se nós lermos, você vai ver que explicou tudo. Não, o que significa isso? Cuidado, seja um menino consagrado a Deus. Não coma coisas impuras, comidas que não são boas. Não vá em lugares errados. Não se alimente erradamente. Não beba vinho ou outra bebida fermentada. Seja abstênio do álcool. Tinha um propósito com isso. E uma coisa bem interessante: não corte o cabelo do menino. Não passa navalha na cabeça dele. O anjo disse que essas eram algumas cláusulas que deveriam ser cumpridas. E a mãe, vendo aquele anjo, aliás, até o pai e a mãe chegaram ali, ainda a mãe não, né? O Manoá, a esposa dele, olharam para o anjo e disseram assim: mas, nossa, o que é tudo isso? Qual é o teu nome? E o anjo disse assim: meu nome é muito difícil de entender. Vocês não vão conseguir compreender o meu nome. Não disse o nome para eles. Então ele disse assim: mas espera aí, então vamos fazer uma comida. Deixa eu aqui matar um animal, fazer um sacrifício. Nós temos que marcar esse momento, a visita de um anjo de Deus e tal. E ele fez então o sacrifício. O anjo disse assim: olha, você pode fazer o sacrifício, pode adorar a Deus, mas eu não vou comer com vocês. E quando o Manoá botou as pedras e botou fogo no altar para fazer um sacrifício e adorar a Deus, o anjo subiu nas chamas, o fogo subiu assim como um fogaréu, né? Que você jogou uma gasolina e sobe aquele fogão. O fogo subiu e o anjo entrou dentro do fogo e subiu para o céu e desapareceu. Naquele momento, Manoá e a mulher dele caíram no chão prostrados e disseram assim: vamos morrer, porque agora nós vimos, é o anjo do Senhor, Deus estava presente na nossa casa, nós vamos morrer. Mas o anjo disse: não tenho medo, nada disso vai acontecer. E ele deu mais algumas instruções. O fato, meus amados, é que Deus prometeu um libertador para esse povo de Israel. E o nome desse libertador era Sansão. Eu imagino que ele era um cara que nem o Jajá, assim, né? Pouco mais, Jajá? Pouco mais. Mas, né? Grandão, musculoso, forte. Quem olha para ele diz assim: eu vou trocar de lado da rua aqui, porque me encontrar, né? Sansão era uma pessoa diferente, quer ver? Veja aí o capítulo 13, versículo 24, diz assim, capítulo 13, versículo 24. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Não era um menino comum, era alguém escolhido por Deus, chamado por Deus, para uma obra muito importante. O povo estava 40 anos sofrendo perseguição, teve que esperar ainda o menino crescer. O menino cresceu, se tornou um homem forte, um homem
diferente dos outros. Diz o versículo 25, o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Mané-dan, entre Zorá e Estal. Sabe onde é que fica? Nem eu. Mas deu para entender que o Espírito do Senhor começou a se manifestar nele. Ele não era um simples homem. Ele era um simples homem cheio do Espírito Santo. Um homem dirigido pela presença de Deus. Por quê? Porque Deus tinha uma função. Deus tinha uma missão, que era libertar o povo. Que era fazer com que o povo tivesse espaço, que os inimigos fossem derrotados. E para isso um líder abençoado por Deus é muito necessário. Contudo, meus irmãos, até aqui é a parte boa da história. O que acontece nos próximos capítulos, capítulo 14, em diante, é que Sansão mostra o seu caráter. Ele mostra que apesar de ter sido escolhido por Deus, apesar de ter um chamado de Deus, apesar de ser um homem que tinha uma missão de Deus, ele não deixou seu caráter ser moldado por Deus. No início do capítulo 14, diz que ele deu umas voltas por aí, encontrou uma mulher e disse para o pai dele, pai, arruma aí para eu casar com essa mulher. Daí o pai disse assim, meu filho, isso não é coisa boa. Essa mulher é de um povo pagão, é de um povo bárbaro, é de um povo que é contra o nosso Deus, é de um povo que não crê em Yahvé. É um povo que não tem a esperança que nós temos. É um povo que não tem padrões de vida como nós temos. Isso não é bom. E ele desagradou os pais, forçando os pais. E aí diz uma coisa interessante no capítulo 14, versículo 4. Põe o teu olho ali, dá uma lida comigo, diz assim, seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Em outras palavras, Sansão, um cara teimoso, rebelde, um cara obstinado, queria agir contra a vontade dos pais e contra a vontade de Deus, e agiu. Mas Deus usou essa rebeldia do Sansão. E sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus pode usar qualquer coisa. Você já lembra da história da mula de Balaão que Deus usou? Deus usa qualquer coisa. E o povo de Israel, os religiosos, ficaram muito brabos quando Jesus mencionava essas coisas. Porque eles achavam que Deus só usa as coisas santas. Não, meus irmãos. Lembra que eu falei um domingo atrás sobre Abacuque? Que Abacuque estava indignado com Deus porque Deus iria usar um rei pagão para disciplinar o seu povo. Deus usa o que Ele quer. Especialmente quando nós não estamos disponíveis, Deus vai usar as pedras para clamar. Se nós não clamarmos, as pedras clamarão, disse Jesus. Então, meus irmãos, Deus pode usar todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Só que isso aí está longe de ser uma autorização para a gente buscar o caminho errado e esperar que Deus conserte o nosso caminho. Se Deus pode usar até a rebeldia, até a desobediência, até as escolhas erradas do Sansão, imagina como Deus poderia usar as escolhas certas, a consagração, a dedicação, a sabedoria de um homem como esse. Deus pode usar, porque Ele é soberano, e os planos dele não serão frustrados. Se Ele não pode usar a mim, Ele vai usar outro. Ele vai chamar alguém, Ele vai usar de alguma maneira, porque os planos de Deus não serão frustrados. Mas o que acontece é que às vezes eu estou perdendo a grande bênção de ser aquele que Deus pode usar, o potencial. Posso deixar de ser útil para Deus, meus amados. Eu queria dizer para vocês alguns pontos aqui. O primeiro deles é sobre a desistência burra. Por que eu chamo de desistência burra? Porque Deus nos dá sabedoria para, obviamente, escolher as coisas, né? Quando, a irmã, você vai na feira ou vai o marido comprar umas verduras e tal? Você vai lá na feira, tem aquele monte de, vamos dar um exemplo, de laranjas, né? E você pega uma laranja, dá uma olhada e você põe de lado. E por que você põe aquela laranja de lado?
porque era a mais bonita, era a mais atraente, a melhor de todas. Daí você pensa, vou deixar para alguém outro? É isso? Não. Você deixa de lado aquelas que não te parecem boas. Então você desistiu daquela laranja, e essa é uma desistência inteligente. Você não vai levar laranja podre para casa, amém? Essa desistência inteligente. Algumas coisas na vida você precisa aprender a desistir. Precisa aprender a abrir mão de algumas coisas que não são boas, de acordo com a vontade de Deus. Desistir de caminhos, de escolhas. Mas Sansão, ele tomou o outro lado da história. Sansão escolheu o lado da desistência burra. Não é a desistência inteligente, é a desistência inconsequente. Ele foi desistindo das coisas de Deus, pouco a pouco. Foi desistindo da vontade de Deus. Perseverar até o final, como disse a Bíblia, que seremos salvos nós que perseverarmos até o fim. Perseverança e teimosia são duas coisas bem diferentes. Perseverante implica em inteligência, e o teimoso implica em falta dela. Teimosia é um adjetivo negativo, de alguém que insiste no erro, de alguém que não quer abandonar o erro e persiste nas coisas ruins. E isso era o que Sansão estava fazendo, a desistência burra. Ele desistia do bem em vez de desistir do mal, meus amados. E aqui eu tenho uma mensagem para a igreja, tenho uma mensagem para o povo de Deus, para todos vocês que estão ouvindo essa mensagem. Se antigamente já era difícil viver uma vida com Deus, quanto mais nos nossos dias, quanto mais nos dias de hoje, nós vamos precisar de uma dose especial de graça de Deus, para aprender o que nós precisamos desistir. Porque a vida de hoje é uma vida de tudo que gruda na gente, que pega, que cola, que se apega em nós. Parece que nós não podemos ficar com falta de nada. Nenhuma novidade que surge nós podemos deixar passar. Nós precisamos de tudo. Nós temos um senso de necessidade tão grande. Da onde vem? De Deus? É o Senhor que está dizendo isso. Precisamos ter o corpo assim, os bens assim, o salário assim, a aparência assim. Precisamos ter isso, ter aquilo. Esse negócio de pré-venda é interessante, né? Eu até entendo que alguém compra um apartamento na planta que está fazendo uma poupança. Mas de repente vem a Apple e diz assim, pré-venda do iPhone 15. Já tem gente que vai comprar. Nem sabe como vai ser ainda, mas ele precisa. Eu não estou com isso criticando o fato de termos, né? Graças a Deus eu tenho um iPhone, está lá, né? Também é bom, é uma boa ferramenta, é um bom, né, telefone. Tem gente que prefere outros, mas meus irmãos, entendam o que eu estou dizendo. Cuidado com o caminho da desistência burra. Cuidado, porque é aí que Sansão enterrou tudo aquilo que Deus planejou para a vida dele. Se hoje se já era difícil viver a vida cristã antigamente, imagina hoje, cada vez mais difícil. Sabe como a gente vai conseguir? Só sendo cristão de verdade. Deus está passando uma peneira. Cada vez mais difícil ser meio a meio. Cada vez mais difícil permanecer morno, ou frio ou quente. Só sendo cristão de verdade. Não se ofenda se eu te perguntar, mas a minha pergunta é, você ainda é cristão? Olha que eu perguntei bem certinho, você ainda é cristão? Porque eu não duvido da sua decisão, da sua escolha por Cristo. Aquilo que aconteceu lá em 1914, Valdir. Mas e como está hoje? Como está hoje? Você ainda ama Jesus acima de tudo? Como está o teu amor por Jesus? Como está o teu relacionamento com o nosso Deus Supremo? Nós estamos em tempo em que essa opção de amar a Cristo está cada vez mais desvinculada, não da igreja, mas do igrejismo. Antigamente, para a gente entender, né, Michele,
aquela pessoa lá ama Jesus. Qual que era a marca principal? Está todo domingo na igreja. Daqui a pouco cada vez menos assim. Cada vez mais difícil avaliar assim. Até porque isso nem dá para avaliar muito. É importante estar na igreja, com a igreja, mas não o igrejismo, meus irmãos. Cada vez mais desvinculado. Vocês precisam entender que quanto mais o tempo se aproxima, mais individualista as coisas ficam. E a nossa fé precisa fortalecer nessa área. Eu não estou aqui dizendo que nós precisamos nos tornar cristãos individuais, porque a Bíblia diz que nós não devemos abandonar a congregação, Hebreus 10, 25, e olha o que diz lá: quanto mais o tempo se aproxima, o tempo da volta de Jesus chega no fim, mais nós devemos buscar comunhão. Mas o que eu estou dizendo é que cada vez mais difícil nós vermos a igreja como um grupo, como uma grande reunião. A nossa fé precisa ser vivida na intimidade da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho. É lá que vai fazer a diferença, e não aqui no culto domingo à noite. Aqui você vem para receber um encorajamento, um fortalecimento, um ânimo da palavra de Deus, mas a vida cristã não é vir domingo à noite na igreja. A vida cristã é o que você vive a partir daqui. É as bênçãos, as experiências, a vida com Jesus que você traz domingo que vem para cantar louvores a Deus pelo que aconteceu. Então estamos em tempos em que a opção, meus amados, de a gente amar a Cristo vai se tornar cada vez menos igrejista. Vai ter que ser na prática, na cara dura do dia a dia, na prova real da vida cristã. Por quê? Porque não há mais controle e cobrança. Não há mais como bater o cartão e o pastor ligar domingo à noite para o irmão e dizer assim: irmão, não te vi no culto, está tudo certo? Alguma coisa errada contigo? Não há mais cobrança, controle. Existe sim exortação, amor, caminhar junto. E olha que é complicado. Inclusive tem uma outra coisa que eu quero falar com vocês sobre isso. Não espere que haja um exército de pessoas ao teu lado, te envolvendo e te controlando o tempo inteiro. Mas espere sim que o teu coração, cheio da presença de Deus, te dirija a fazer a vontade de Deus aonde você estiver. Amém? Ali onde você está, no trabalho, na família, jogando bola, fazendo qualquer coisa. Mas ali é você e Deus. E você dizendo: Senhor, eu estou aqui porque eu quero. Eu faço isso porque eu desejo fazer isso para te agradar. Era isso que Sansão não estava entendendo, meus amados, né? Se você quer servir, por exemplo, a Cristo, não espere que haja um batalhão de pessoas te encorajando, te empurrando, te impulsionando. Simplesmente faça. Eu queria fazer alguma coisa, mas ninguém me dá a oportunidade. Conta outra história. Você tem todas as oportunidades para servir a Cristo. Todas. Eu queria fazer teatro, mas não tem ninguém. Faça você um grupo de teatro, então. Meus irmãos, na verdade, esse é um paradigma, né? Quando a gente vê um barco vazio, ninguém quer ser o primeiro a entrar no barco. E depois que tem bastante gente, daí, né? Cada vez menos a gente vai poder ver isso acontecendo. Sirva a Cristo pela mera e exclusiva recompensa que só Ele pode dar. Pelo reconhecimento dEle. Pois as pessoas nem sempre vão apreciar o teu trabalho. Às vezes o que você faz ninguém vai aplaudir, reconhecer e dizer muito obrigado pelo que você fez. Mas Cristo está vendo. O Senhor Jesus está vendo. Deus está vendo. Então, meus irmãos, não espere um exército convocar você. Faça. É você que foi escolhido por Deus para fazer diferença, para orar pelas pessoas, para abrir a Bíblia com elas, para sentar na sala delas. Nesses últimos tempos aí de pandemia, a gente está entendendo essa questão da individualidade. Veja, nem todo mundo pode estar aqui. Alguns, graças a Deus, estão nos assistindo. Mas vocês não imaginam quantas pessoas ligam e... pastor, precisamos de uma visita. Eu já tenho visita agendada até 2025, eu acho.
E às vezes decepciona as pessoas, mas porque eles estão entendendo uma coisa errada. Ah, pastor, você... Inclusive uma vez eu fui numa igreja, né? E lá era um igrejismo assim mesmo, né? Nós chegamos depois do culto na casa do pastor para fazer um lanche lá. E aí eu me assustei com um negócio que eu nunca tinha visto na vida. Aquela irmã, esposa do pastor, né? Chegou e disse assim: obrigado, André. Aquela irmã, esposa do pastor, chegou a dizer, olhou para ele na mesa e disse assim: irmão pastor, aceita um café? Eu disse: será que ela não é mulher dele? Meus irmãos, somos seres humanos, todos aqui chamados para servir a Jesus em alguma área. E o mínimo que você ouve a voz de Deus e faz, deixa Deus usar a sua vida. Você foi escolhido. Você é o Sansão, o libertador. Não faça desistências burras. Não desista das pequenas coisas, como orar por alguém, como abençoar a vida de alguém, como estender a mão sobre alguém. Começa na tua família. Começa pela tua casa, é um bom lugar para você treinar. Seja 100% Jesus em tudo que você faz. Dê atenção plena a Cristo na tua vida. Até o nosso celular tem um negócio ali chamado, como é que chama? Não incomode? Não perturbe? Não perturbe, né? Então quando você não quer ser incomodado, você põe ali, não perturbe. Porque senão você está ouvindo a mensagem aqui, com a Bíblia aberta aí, e só WhatsApp, mensagem, Instagram, WhatsApp. É só perturbe. Põe o não perturbe aí, deixa esse tempo ser exclusivo para Deus. Né? Um exemplo. Põe o não perturbe em outras coisas. Não perturbe significa desista das coisas ruins e te dedica ao centro da vontade de Deus. Meus irmãos, nós nunca desistimos de Cristo num só ato. Você não está aqui hoje tendo uma experiência com o Espírito Santo, cheio do Espírito, cheio de dons e tal, e amanhã você diz assim: não quero mais nada com Deus. A desistência burra é a desistência das coisas boas pouco a pouco. Imagino que Sansão começou a deixar de orar, mas ninguém viu, porque era segredo, só ele sabia. Ele começou a deixar de estudar as Escrituras, aí ninguém viu, só ele sabia, mas ele continuava lá na igreja. E foi pouco a pouco deixando as coisas de Deus. Chegou num dia em que ele disse: pai, eu vou casar com uma estrangeira. Arruma essa mulher para mim. E o pai quase caiu do cavalo, né? O que você está fazendo, meu filho? Nós nunca desistimos num ato só. Mas isso é uma astúcia de Satanás. Nós desistimos homeopaticamente. A gente vai de golinho em golinho, né? Ninguém fica bêbado num momento só. Você dá um golinho agora, um depois e vai. E quando você vê, já não tem como voltar. Então, meus irmãos, desistam da desistência burra. Sejam perseverantes. Em segundo lugar, Sansão também teve que entender a questão do amor. E eu vou usar uma expressão aqui que eu espero que você entenda, mas Sansão, ele era uma pessoa muito cheia de amor para dar. Mas era um amor errado. Porque o amor em si, ele pode ser um amor pelas coisas boas, mas o amor também pode ser errado. E o que Sansão começou a viver foi um amor errado. Ele amava as coisas erradas. Começou a amar as coisas da carne, as coisas do mundo. Começou a amar as coisas que aparentemente era politicamente correto, né? Não, pai, mas ela é uma mulher direita, é gente boa, uma família boa. E o que aconteceu? Você conhece a história toda aí, né? Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas Sansão, ele se enganou em relação ao amor. Meus irmãos, politicamente correto não é de hoje. De as pessoas viver uma aparência daquilo que parece certo, mas a raiz das coisas está errada. Jesus já enfrentou esse tipo de gente, que diziam assim: é proibido trabalhar no sábado, mas se a ovelha deles caísse no poço, eles iam tirar, porque eles diziam: estamos salvando uma vida.
É muito fácil de se enrolar com essas coisas. A igreja, meus irmãos, é um corpo, não é um clube. Não é um lugar para você frequentar e assistir, participar como assistente. Mas eu quero dizer para vocês que há membros da igreja que de fato estão desconectados. Estão desconectados. Estão vivendo meio alienados nesse tempo. Estão vivendo meio... Não é a questão de estar sempre juntos em reunião, mas você entende o que eu digo? Estão desconectados do propósito de Deus, estão se deixando levar pela crise dos nossos dias e estão perdendo a compreensão do que é a vida cristã. Eu quero dizer para vocês, queridos, que assim como Sansão, para nós é a mesma coisa, para mim é a mesma coisa. Receitas pecaminosas não trazem paz ao nosso coração. Mas essa é a proposta de Satanás, desde o começo. Satanás, lá no Jardim do Éden, fez uma proposta pecaminosa, uma receita de paz e de alegria e de satisfação. Lá no deserto, Satanás trouxe uma receita pecaminosa para Jesus, tentando satisfazer as necessidades dele. Mas nenhuma receita pecaminosa vai trazer paz, é um engano, é um engodo, é uma ilusão. O pecado parece que vai resolver. Quando você está numa angústia, Satanás vai soprar no seu ouvido e vai dizer assim: você precisa fazer isso. Você precisa quebrar o pau, você precisa xingar, você precisa fazer aquela coisa. Você precisa dar o troco, você precisa não levar desaforo para casa. O diabo vai dizer isso sim. Mas receita pecaminosa, meus amados, nenhuma delas trazem paz, restauram a paz do nosso coração, aquilo que o Espírito Santo reservou para nós. Você percebeu? Prazeres da carne sempre precisam de algo para compensar o que acontece depois. Você vai no engano, no engodo, e vai para aquele prazer ou para aquela receita diabólica, e quando caiu nela, e quando você percebeu que o resultado não foi o esperado, que você foi iludido, a primeira tendência que nós fazemos é um contrapeso. E é aí que a gente entra com arrogância, tentando esconder aquilo que a gente fez, tentando silenciar, tentando disfarçar, tentando arrumar uma desculpa para aquilo que a gente fez. E a arrogância, meus amados, nos leva a nos esconder atrás de certos padrões politicamente corretos. Padrões do, Ah, pastor, não posso, preciso trabalhar. Eu sei, meu irmão, todos nós precisamos trabalhar. Mas quando nós vamos parar de nos esconder atrás de compromissos, de coisas, de falta de tempo, de falta de dinheiro, meus irmãos, se Deus quisesse dar tudo isso para nós, teríamos sobrando. A questão é fazer enquanto nós estamos na crise. Para isso que Ele chamou Sansão, para isso que Ele chamou a mim e a você. Simplesmente cuide com o amor errado na sua vida, meus irmãos. Jesus nos chama a abrir mão de muita coisa, mas isso não deveria ser pesado para nós. Isso não deveria ser cansativo, dolorido para nós. Quando a gente dá, por exemplo, o Tiago ele fala polidamente sobre a caixa de ofertas. Não, cuidado, irmãos, não faça aglomeração. Acho que é o contrário, Tiago. Dificilmente tem aglomeração na oferta. Mas sabe quando você dá o exemplo da oferta ali, o fariseu dando a oferta, ele pega aquele dinheiro assim, puxa, estou com 2 notas no bolso. É a de 5 e a de 50. Aí você vai, apalpa assim para ninguém ver, Você põe a mão no bolso e olha assim, acho que é essa aqui. Daí quando você tira, está todo mundo olhando para você. Era de 50. Agora eu não posso mais voltar atrás, eles vão ver. E daí você põe a de 50, doeu no coração, Meus irmãos, com toda a liberdade, põe de volta no bolso. Essa oferta Deus não precisa. Essa oferta Deus não precisa, meus irmãos. Não deveria doer para nós fazer aquilo que agrada a Deus. Aquilo que a gente é convocado por Deus para fazer. A gente deveria ter toda a alegria. O Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria. Aliás, a alegria do Senhor é a força da nossa vida. É com essa alegria que a gente vai para frente. Jesus nos chama a abrir mão de muita coisa, mas é que nem supérfluos. Não tenha medo de descartar na sua vida aquilo que o Senhor Jesus está te mostrando. E não vai te ajudar em nada na tua vida, no teu futuro, no propósito de Deus para você. Deus chamou Josué e disse: Josué, seja forte e corajoso.
Seja forte e corajoso. Ele usou duas palavras. Forte, por quê? Emoções. Precisamos de equilíbrio nas emoções. O bombardeio de Satanás hoje na nossa vida é muito emocional. É um apelo emocional sobre as coisas, sobre a estética, sobre o que nós vemos, sobre o que nós possuímos, sobre essa questão toda que eu falei para vocês. Seja forte. Não vacile, Josué. Não precisa ter medo, não. Não precisa ficar aí titubeando. Seja forte. Depois ele diz, seja corajoso. Por quê? Porque a gente precisa de fé para obedecer. Coragem, para quê, meus amados? Para obedecer à vontade de Deus. Para você dizer assim, está todo mundo dizendo que se eu fizer isso eu vou me dar mal. Mas a palavra de Deus diz que se eu fizer isso eu vou me dar bem. Então eu vou fazer isso. Tenha coragem para obedecer à palavra de Deus. Em terceiro lugar, outra coisa na vida de Sansão foi Sansão e as lisonjas. A questão de agradar a Deus ou agradar aos homens. Sansão, ele arrumou aquela mulher e fizeram uma festa, e já na festa ele foi traído, porque ela pertencia a um povo inimigo, não podia dar outra. Estava tudo errado, meus amados. Estava tudo errado. Já naquela festa eles sabiam da força, da liderança de Sansão, e já induziram aquela pobre mulher a trair o seu marido. Não sexualmente falando, mas a descobrir o segredo do Sansão, da força do Sansão. E ela tentou várias vezes iludir esse homem. O fato é que ali deu muita encrenca, deu briga, deu morte. Sansão se meteu num monte de confusão por causa disso aí. Aí eles tiraram essa mulher dele e ele ficou sem mulher. A família pegou a mulher de volta. Ficou sem a mulher que ele amava. Perdeu aquilo que o coração dele se apegou. Parece que isso é que Deus faz. Ele trata a nossa vida, mas Sansão não desistiu. Aí passando na cidade, conheceu umas mulheres bonitas e tal, e um dia conheceu uma tal de Dalila. E a Dalila, além de bonita, era muito astuta, e ela enredou o Sansãozinho com as suas falas, com as suas lisonjas, elogiando a força, a beleza, quem ele era. E foi uma outra mulher usada pelo povo inimigo para fazer a mesma coisa. A mesma coisa. E procurando agradar a mulher, ela chegava assim para eles assim: Sansão, você não me ama. Se você me amasse, você contaria para mim o teu segredo. Como assim você me ama e há segredos entre nós? Você já viu isso em algum filme? Ou é na vida real? Aí um dia ele estava tão cansado dessa mulher encher a paciência dele, que ele disse: olha, a minha força vem do cabelo. O meu voto é de não cortar o cabelo. E ele estava dormindo, ela foi lá, pegou a tesoura e cortou o cabelo. E Sansão, então, ela chamou os inimigos, e ele foi preso e lhe furaram os 2 olhos. E ficou lá na cadeia e era levado diante do povo para divertir o povo. Eu não sei o que eles faziam para divertir o povo, humilhando Sansão na frente dos inimigos. Meus irmãos, agradar os homens ou a Deus? Eu queria dizer para vocês uma coisa aqui, isso é quase um parênteses. Eu não sou médico, eu sou pastor, mas eu queria falar de algo muito importante em relação à doença. Mais uma coisa, né, de tanto que a gente já ouviu por aí. Nós ainda estamos de luto pelo falecimento da Simone. A nossa Simoninha que se foi, e a cada dia a gente escuta notícias de pessoas que estão morrendo. A atenção do mundo está voltada para isso. É natural que a gente comece a dar mais ouvidos, sempre morreu pessoas, mas a gente não dava atenção para isso. Agora está mais intenso o negócio, e a gente está começando a dar mais atenção para isso. E a nossa Simone foi uma das que Deus levou. Graças a Deus, entre muitos, né, no nosso Brasil, ela é uma pessoa de Deus, firme no Senhor, e que nenhum de nós tem dúvida de que ela esteja na presença de Deus. Mas todos nós não queríamos que ela estivesse aqui? Dando hoje o testemunho. Johnny, quero dar o testemunho hoje que eu fui curado da Covid. Eu ia ouvir esse testemunho, eu ia chorar aqui junto com ela. Agora estou chorando de inveja, né? Porque ela está na presença de Jesus.
Cada um de nós é precioso, meus amados. Mas ela deixou uma lacuna. O pessoal do Ministério de Acolhimento aqui fez aqui um pequeno jogral, dizendo, falta alguém agora entre nós. Quem pode substituir a Simone? Quem pode assumir o lugar dela? Como pessoa não, mas na função que ela estava, quem pode ajudar? Quem pode ocupar o espaço dela? Foi essa mensagem que a gente ouviu. O problema é que em vez de pensar nessas coisas, a gente começa a crescer no medo. A gente começa vendo as pessoas caindo ao nosso lado, mas olha o que diz a palavra, 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, mas tu não serás atingido. Vai cair pessoas dos nossos lados, sim. Deus vai levar eventualmente pessoas bem próximas a nós, mas o que a Bíblia está dizendo é que nós não podemos ficar aí influenciados pelo medo do que está acontecendo. Não podemos, meus amados, ficar influenciados pelo falatório de todo mundo que está falando alguma coisa por aí. Não tenha medo, eu gosto de dizer isso, tenha cautela, é muito diferente. A pior coisa é você dirigir com alguém que alguém que dirige com medo, né? De tudo, né? Dirigir com medo é terrível. Propensão a acidentes, não tenha medo, tenha cautela. Eu fui no site da Defesa Civil, daqui do Alto Vale, e lá tem uma orientação de que nós devemos ficar em casa com sintomas leves. Está escrito lá, sintomas leves, fique em casa. Agora veja, meus irmãos, concordo, não vamos superlotar hospitais. Não vamos correr desenfreadamente, correndo para o hospital, não importa o que aconteça. Mas ficar em casa com sintomas leves não quer dizer que não deve se cuidar. Que você não deve fazer alguma coisa por você. Que você não deve agir imediatamente. Que você não deve tomar uma atitude por você mesmo. Tenha cautela, medo não, mas cautela. O medo te leva correndo para o hospital e lá às vezes o problema é maior. Mas tenha cautela. Você vai entender o que eu quero dizer aqui. Se houver um mínimo de suspeita, meu irmão, você tem que fazer algo. Deu um funga-funga, deu alguma coisa, tiver um mínimo. Será que eu estou? Não estou. Será que veio a doença? Não veio. Faça algo por você. Você não precisa esperar o carimbo do hospital dizendo que você está com Covid. Faça algo por você. Se houver um mínimo de suspeita. Assim como em qualquer outra doença, não é verdade? Qualquer outra coisa. Começou uma tossezinha ali, dá-lhe xarope, limão, mel. Você começa a fazer alguma coisa para ti. Então a gente tem que fazer algo por nós mesmos. Só a suspeita da doença já deve levar a gente a alguém que nos ajude. Vá a um médico, vá a alguém. Ah, mas eu não tenho dinheiro para um médico e no sistema público. Peça ajuda, faz alguma coisa, faça alguma coisa por você. Agora olha só que interessante. Isso aqui foi um comentário a respeito do medo. Não tenha medo. Mas eu queria dizer para você uma coisa interessante. Hoje, em Rio do Sul, aqui no Alto Vale, nós temos 0,1% de pessoas falecidas por coronavírus. 0,1%. Em torno de 70 pessoas. Agora, olha a situação do Alto Vale, da nossa cidade, como as pessoas estão fervilhando. Você sabia que em 2009, quando apareceu um grande surto do vírus da AIDS, em 2009, no Alto Vale, morreram 0,1% de AIDS? E você viu alvoroço? Você viu turbulência? Você viu um monte de... Não viu. Por isso que eu quero dizer que nós temos que ter cautela. Nós precisamos ter a cabeça na palavra. O que está acontecendo aqui nos nossos dias é algo muito difícil de encarar. Mas é mais difícil ainda se nós tivermos medo e não tivermos cautela. Porque aí nós vamos ser derrotados. Eu estou falando isso, meus amados, porque tudo isso é muito complexo. Discutir assuntos dessa categoria nas redes sociais não vale a pena. Isso aqui é um pedido que eu faço a vocês como pastor. WhatsApp, Instagram, Facebook não é lugar para discutir assuntos da complexidade. A gente tem opinião, tenha opinião. Tenha pontos, tenha ponto. Compartilhe com os amigos, compartilhe.
Mas como você quer discutir um assunto em poucas palavras e convencer alguém de que aquela pessoa está errada? Às vezes precisa sentar dias com ela, ouvi-la, entender os dilemas, os medos dela. E aí sim, você consegue um pouco de atenção. Sabe o que está acontecendo? E é por isso que eu falei tudo isso, meus irmãos. Siga o conselho da Bíblia. Não é produtivo usar redes sociais para discutir essas coisas. O que é produtivo é você seguir o conselho da Bíblia. Fale diretamente com as pessoas. Mas a gente não tem coragem. A gente manda indiretas na rede social. A gente acaba se deixando usar pelo diabo, a artimanha de Satanás para dividir, para brigar, para separar os próprios irmãos da igreja. Porque nós não temos coragem de falar diretamente com as pessoas. Nós precisamos criar um ambiente de menos mimimi, de poder conversar as coisas sem ficar, querendo impor, mas de conversar, expor as coisas. O diabo está usando isso para semear discórdias, mal entendidos. Com ali meia dúzia de frases no WhatsApp, você não consegue expressar o que você está pensando. Então eu quero dizer, meu amado, cuidado. Seja um instrumento de Deus para abençoar. Mas eu acho que a gente não deve ficar discutindo e descendo o sarrafo e fechando o assunto nas redes sociais, porque o diabo está usando isso. Já não basta a enfermidade, ainda temos questões de relacionamentos. É hora de amar, é hora de ouvir, é hora de se colocar ao lado das pessoas, é hora de ter compaixão. Pensa diferente do que eu, não gostou daquele remédio ou daquele sistema, não importa. É hora de a gente ser irmão de verdade. É muito fácil a gente formar panelinhas. E é isso que acontece, não é? Você manda algumas mensagens só para aquelas pessoas que você sabe que vão mandar uma resposta legal, gostei, tal. E a gente começa a separar as coisas. Agradar a Deus ou aos homens, meus irmãos? Sansão jogou fora. Ele fez uma desistência burra aqui, jogando fora o desejo de agradar a Deus. E começou a agradar as pessoas. Quis agradar os inimigos, quis agradar a mulher, quis agradar depois a Dalila. E com isso ele foi levado para muito longe de Deus. Não tenha medo, meu irmão, tenha cautela. A máscara ajuda, distanciamento resolve. Sei lá, talvez não resolve muita coisa, mas se ajudar um pouco, não vamos fazer? Vamos, faça. Se ajudar um pouco a gente não pode usar? Claro que pode. É um sacrifício para todos, mas faça. Qualquer coisa que ajudar um pouco você deve fazer. Parece que às vezes a gente está remando contra a correnteza, está patinando. Mas meus irmãos, ter um estilo de vida saudável, alimentação, cuidar de você mesmo, buscar equilíbrio, exercício, ter amigos, fazer o bem, buscar a Deus. É isso. Uma vida saudável, não só correr na última hora quando a casa está caindo. Essa que é a questão. Eu queria dizer para você, meu amado, tenha coragem, não se esconda, mas tenha cautela, não tenha medo. Jesus já conquistou para mim e para você um lugar ungido. Jesus conquistou para mim e para você um lugar especial do propósito de Deus para essa vida. Nós temos uma função única nesse momento conturbado, você e eu temos. Aonde eu não posso ir, você pode. Aonde eu não posso estar, você pode. Todos nós, aonde estivermos, vamos ser ferramentas de Deus. Mas para isso você precisa agir segundo Deus. Entender que só resta para Satanás, já que Jesus já conquistou o teu lugar, Jesus já comprou o teu espaço, Jesus já garantiu a tua posição, a tua identidade como filho de Deus. Satanás não pode roubar isso. Só resta para Satanás tentar esfriar a gente. Tentar esfriar a gente nos relacionamentos, no amor, dizendo assim, não vale a pena mesmo, olha só dá briga. Não, meu irmão, em nome de Jesus, Satanás vai tentar impedir nosso acesso. E é aí que Jesus está do nosso lado, dizendo que as portas do inferno não resistirão. E para encerrar, a última coisa de Sansão, que eu vejo aqui na história da vida dele, é a lição da procrastinação.
Procrastinação. Sabe o que é essa palavra? Procrastinação é deixar para... Isso mesmo, deixar para depois. E aí que está, às vezes, aquilo que a gente mais vê nos dias de hoje. Eu vejo na minha vida em muitas coisas. Quando você vai começar a sua dieta? Mês que vem. Quando você vai fazer isso com a família? Mês que vem. Outra hora, mais para frente. Quando você vai começar a fazer academia? Agora não tenho tempo, mais para frente. Quando você vai estudar? E a gente vai deixando as coisas para depois. Será que com Deus, as coisas de Deus é diferente? Será que para Deus a gente está pronto imediatamente e nessa hora que Deus nos chama? Sansão fez exatamente isso. Quando ele estava em maus lençóis, né? Daí ele clamava ao Senhor e Deus dava força para ele. Mas aí ele deixava para depois, e para depois, e para depois, e para depois. E Sansão não agiu até o último momento da sua vida. Ele só fez confusão, meus amados. Um homem escolhido, um homem ungido por Deus. Só na última hora ele fez alguma coisa. Agora deixa eu perguntar para vocês. Nós buscamos a Deus em oração, em vigília, em jejum, só quando alguém caiu na UTI? Só quando o Tarciano manda a notícia, vai ser entubado. Daí a gente, socorro, Deus clama, ore, por favor, irmãos, orem. É impressionante como nós agimos, não é? Quando está na última hora, quando não conseguimos mais fazer nada, daí a gente pede misericórdia de Deus. Mas eu nunca recebi pedido de oração, né? Dizendo assim, irmãos, ore pelo Tarciano. Por quê? Porque ele deixou de fazer caminhadas. A Michele manda um zap, pastor, por favor, ore pelo Jackson. Por quê, Michele? O que está acontecendo? O Jackson não está mais tomando água suficiente o dia. Por favor, ore pelo meu filho. Está dormindo muito pouco, fica só no celular. Mas não, a gente não pensa nesse momento de se empenhar em oração. Mas quando está no limite, quando está ali na UTI, quando está a ponto da vida ir embora, daí nós nos mexemos e clamamos, não é assim? Procrastinação. A gente deixa tudo para a última hora. Nós temos fé para querer sair de um câncer. Mas nós não temos fé para uma alimentação e uma vida equilibrada. Parece que não precisa de fé para isso. Nós temos fé para abandonar um vício. Mas nós não temos fé para uma vida correta antes de entrar nesse vício. Por isso, meus irmãos, eu acho que nós estamos colocando a nossa fé no lugar errado. Não estou dizendo que a gente não deva orar por quem está lá, não. Claro que deve, sim. Mas o nosso problema é não termos começado muito antes, bem no começo, para que as coisas não chegassem nesse ponto. Sansão foi o rei da procrastinação. E às vezes Deus tem misericórdia. E o golpe de misericórdia na vida do Sansão foi aqui no capítulo 17 de Juízes, versículo 28. E eu chamo de golpe de misericórdia, porque olha só o que aconteceu. Juízes, capítulo 16, versículo 28. Diz assim: Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. E aí ele foi lá, empurrou uma coluna, estavam todos eles lá, tirando sarro, zombando, estavam fazendo palhaçada com ele, humilhando ele, e nesse momento, já cego, ele pediu ali para alguém encostar ele numa coluna, para ele saber onde ele estava, e naquele momento, debaixo daquele teatro, estavam todas as lideranças do povo filisteu, e ele disse: Senhor, só mais uma vez eu te peço, meu último pedido, mais ou menos assim, me dá força mais uma vez. E aí a força voltou, ele empurrou aquelas colunas, derrubou aquele anfiteatro ali,
né? E toda aquela liderança inimiga que estava ali, foi todo mundo, ficou embaixo dos escombros e morreu. Meus irmãos, eu leio essa parte da história e eu vejo da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Eu vejo como Deus, Ele ainda no último momento pode atender nosso pedido, mas eu também choro de tristeza por ver a vida de um homem como Sansão, escolhido desde o ventre materno, tendo feito as piores escolhas da sua vida. E a maior obra que ele realizou foi morrer no final da sua vida e levar alguns consigo. O grande feito de Sansão foi morrer junto com seus inimigos. Tudo isso porque ele procrastinou, tudo isso porque ele viveu um amor errado, tudo isso porque ele praticou a desistência burra, tudo isso porque ele preferiu agradar aos homens e não agradar a Deus. A morte dele foi o grande feito da sua vida. Lembra-te de mim mais uma vez. E aí acabou. Se você acha, meu amado e minha amada irmã, ouça essa palavra com carinho, leva ela com atenção para casa. Se você acha que Jesus morreu só para salvar as nossas vidas, só para a gente ir para o céu, você ainda não entendeu que Deus te escolheu para algo muito maior. Quando a Bíblia diz que reinaremos com Cristo, que Ele tem uma posição especial para nós, é porque Ele tem uma missão. Você foi escolhido, cumpra o seu chamado. Esse chamado começa na sua casa, amando a sua família, amando mais esposa, marido, marido e esposa, pais, filhos, filhos e pais. Se dedicando mais pelos que estão próximos e as pessoas ao nosso redor. Cada vez mais, nós como cristãos, vamos ver que o mundo está se voltando contra o plano de Deus. O anticristo está se levantando. A Bíblia está se cumprindo. Cada vez mais o cristão vai ter que ser cristão porque é cristão. E não porque ele faz parte de uma igreja, mas porque ele é cristão. Deus te escolheu. Deus te ungiu, Deus te chamou. Você foi escolhido por Deus como Sansão, no ventre da tua mãe. Antes da fundação do mundo, diz a Bíblia, nós fomos predestinados para sermos dele. E é por isso que você não pode olhar para as coisas ao seu redor e ficar com medo de tudo, se intocar e esquecer do seu papel como filho de Deus. Queria que você fizesse um propósito de Deus essa semana. Propósito diante de Deus. Existe algo que você possa fazer que vai contra tudo aquilo que é normal do teu caráter, da tua personalidade, em termos de algo bom para fazer? Por exemplo, uma pessoa tímida. Você poderia dizer assim: eu vou me levantar na minha sala de aula e vou falar um versículo da Bíblia de Jesus para todos os meus amigos. Ou aquele patrão brabo que não te ouve, você teria contra todas as tuas expectativas pessoais de ir lá e dizer: eu queria orar pela nossa empresa, pelo nosso trabalho e por você, posso orar? Tem algo que você poderia fazer contra todas as tuas expectativas humanas para atender uma expectativa de Deus? Eu queria encorajar você a buscar algo assim, a fazer algo inusitado, algo renovador, algo desafiador na sua vida. Não repita mais do mesmo, mas se levante como filho de Deus. Mude o seu pensamento, mude a linguagem, mude a atitude, e você vai entender que o Senhor Jesus está conosco. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas. Eu me estendi um pouco mais hoje, meus irmãos, mas eu queria dizer para vocês que essa palavra estava me pesando no coração. A igreja nos nossos dias precisa se levantar como um exército. Um exército precisa saber lutar unido, mas muitas horas precisa saber lutar um pelo outro, individualmente. Precisamos estar firmes nisso aí. Que Deus nos abençoe. Abaixe sua cabeça para a gente orar. E Senhor, eu quero colocar esse propósito nas tuas mãos. Quero pedir que o Senhor estenda a tua mão sobre nós. Que o Senhor visite nossos corações, nossas casas. E que nós, como povo de Deus, como igreja espalhada sobre essa cidade, sobre esse estado, sobre esse Brasil, quero orar para que a igreja, Senhor,
seja aquela igreja que faz a diferença. O Senhor nos chamou para pregar a libertação dos cativos. E é por isso que eu oro para que o Senhor nos use. Use para atender ao chamado que o Senhor tem para nós. Derrama o teu poder, derrama a tua graça, derrama a tua unção, derrama coragem, derrama força, como para Josué. Queremos ser fortes e corajosos e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Por isso nos abençoe, Pai, derrama o teu amor e que nós na tua presença possamos estar caminhando a cada dia, sentir a tua presença, sentir o teu amor e nos envolver com aquilo que o Senhor tem. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se Deus colocou algo no teu coração, algo que você queira realizar para Ele, compartilha conosco. A gente vai orar, a gente vai estar junto, né? Compartilha conosco. Eu sei que Deus tem grandes coisas, coisas maiores ainda Ele tem preparado. Uma boa semana a todos vocês, Deus abençoe, fiquem firmes, cuidem-se, cuidem uns dos outros e vamos em frente. Amém? Deus abençoe.